Bem, nesse terceiro bloco, eu quero que a marca tira um pouco mais profundo o coração de Vitor e Léo. Então você que tem uma experiência imensa de fazer tantas entrevistas, você tem que ver que eles são, além de tudo, eles são muito tímidos, não são esses artistas. Eu tô morrendo de vergonha aqui. Ó, não vai ser difícil eu tocar nosso coração, não. A chave tá na sua mão aí. O Henrique já te passou a chave, já. O coração já tá aberto já. Tira um pouco da Olha, o coração que já tá responsabilidade, né? Queria, antes de mais nada, super agradecer a oportunidade, porque é um privilégio muito grande para nós todos, quando a gente pode ficar um pouquinho próximo do Henrique, né? Eu acho que isso é um fato muito importante, porque é muito aprende bom muito. Quando a gente tem o privilégio de conhecer pessoas que fazem diferença. E eu falo por mim, mas eu falo em nome de muita gente, porque afinal de contas o Henrique faz diferença na vida de muita gente todos os dias. E não é não com o dinheiro, eu acho que o dinheiro ele traz o privilégio de colaborar e salvar vidas, mas é com oi, você é importante, né? Muitas vezes é o que muita gente precisa, saber que é importante. Que existe porque é fundamental. Então você faz essa diferença. Parabéns, obrigada. parabéns. Eu também vejo da mesma forma. Eu sempre fui um grande admirador e amigo do Henrique, tanto eu como o Vitor. Mas eu... Não é porque está aqui na frente, não. É porque a gente sempre fala... Eu sempre falo isso com o Henrique. Eu acho que a sociedade precisa de pessoas que tomem essa frente. Importem. Sabe por quê? As pessoas têm... O mundo tem consciência dos problemas que existem. Mas não basta ter consciência. Se tiver só consciência, vai ficar nisso. É melhor até uma pessoa que faça e não seja consciente do que aquela que tem consciência e não faz. Mas você sabe que tem uma frase de vocês, e eu acho que foi o Vitor que disse em uma das entrevistas, e eu gosto muito, que é o seguinte, palavras soltas, sem atitude, elas acabam sendo prerrogativas. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Sim, tudo a ver. Eu queria dizer que o Henrique é o seguinte, às vezes... Por dar a cara a tapa, a pessoa recebe críticas, ironias e até mesmo acusações das quais o acusador não sabe a fonte. Né? Quando você dá a cara a tapa, você realmente compra essa briga. Fala, não me importo com as críticas. Eu acho que deve fazer muito mais sentido para você, como eu disse no início do programa, uma lágrima enxugada de uma criança que você curou, de uma família, do que simplesmente, dignifica muito mais a sua posição do que essas críticas, essas ironias ou essas acusações que, na verdade, a única pessoa que sabe se tem sentido ou não é você mesmo, ninguém tem propriedade nenhuma para falar nada. O que nós temos propriedade de falar é que você realmente é um cara que representa a sociedade e salva vidas e se coloca à disposição das pessoas. Eu acho que eu ensinei o que eu sinto a outras pessoas sentirem, que nós, como leigos, não precisamos ser médicos para salvar vidas, né? Então, eu acho que a atitude hoje que vocês estão dando para nós aqui, além do estímulo, além do dinheiro, é uma atitude de exemplo, de arrumar um tempo para, não só para poder enaltecer que esse é um valor que, de nós leigos, estamos fazendo uma ação junto, de um estimulando o outro. Eu estou recebendo... Independente, a gente pode estar junto, a gente pode fazer isso. E que não é só médico e não é só governo que é responsável em salvar vidas. Tem uma história de vocês também? Eu vou colocar um pouquinho de humor, posso? Deve. Um pouquinho ou muito, como você quiser. Você já tem muito humor, você não vai conseguir colocar pouco. Você ficar mais leve essa canoa, senão a gente afunda todo mundo aqui. Porque é o seguinte, tem um fato de Vitor e Léo, que muita gente já conhece, que é da época deles de barzinho, quando vocês tocavam em barzinho, e que vocês começaram a brigar. Bom, os dois? Você não conhecia essa história? Vou te contar. Que é assim, viu, toca uma rancheira. Não, eu preciso tocar uma rancheira. Não, toca alguma coisa mais animada. Não, eu quero tocar uma rancheira, a hora agora é para tocar uma rancheira. E aí, não, toca uma animada. Até que o pai chegou e disse, gente, tá vazando tudo lá. O pessoal tá escutando tudo. A gente esqueceu dos microfones e começaram a brigar. Mas você foi bem mais leve do que eu imaginava. É porque teve um babaca no meio. Falei, mas você larga de ser babaca, rapaz. E aí eu pergunto assim, Mas deve... isso vocês estavam no início de carreira, a gente vai usar de forma lúdica, né? Para dizer assim, para quê, por quem, o que faz hoje vocês brigarem? Qual é o motivo de vocês levantarem uma bandeira? O que vale a pena a gente agarrar, lutar e brigar na vida? Ainda bem, por isso, é a arte.
né? A gente ainda tem a propensão de se expressar artisticamente. E claro que como cada um tem a sua forma de se expressar artisticamente, para se chegar a um ponto comum, há que se comemorar quando esse ponto se dá naturalmente e há que se brigar quando não. E aí a gente briga por uma causa que acaba sendo boa para todo mundo. Porque o arranjo acaba se finalizando, a vestimenta musical que a gente leva para os palcos é para quem está usufruindo dessa mesma revestimenta. Aliás, tem tudo a ver com o nosso assunto sobre o câncer. Isso mesmo. Não é verdade? Eu vi você, Henrique, e você também já deve ter visto, e quem visitou o Hospital de Câncer de Barretos também viu. A sua forma de entreter aqueles que estão em tratamento lá é fundamental, porque a pessoa precisa de alegria. Nós não estamos falando aqui de felicidade, estamos falando de alegria, né? Que é o mínimo que essas pessoas precisam. O ambiente é muito deprimido só de falar em tratamento. Para quem não sabe, existe uma fonte de entretenimento que o hospital oferece para alguns que estão em tratamento, que tem, por exemplo, câncer na coluna, né? Então a pessoa tem que ficar deitada, ela não pode se dobrar. Então existem telas de LED no teto do quarto com um espaço natural, com imagens... De hora em hora vai mudando. De hora em hora, então as nuvens ficam passando naquele cenário. Elas veem o céu, elas veem folhas, elas sentem o barulho do vento, veem os pássaros e pode assistir a alguns programas de entretenimento sadio, ou seja, o tempo para elas passa menos doído com um entretenimento sadio. Isso eu vi em Nashville, num hospital infantil, fiquei apaixonado pela ideia. Mas falando agora que você está lembrando tudo isso, eu queria saber, eu estou vendo falar que, quero ver se nessa fase que vocês estão projetando uma carreira internacional forte agora lá fora. Não. Nós fizemos uma turnê na Europa, a turnê na Europa a gente fez e fizemos vamos fazer uma turnê agora nos Estados Unidos, em setembro, dia 4, 5, 6 e 7. Não é uma carreira. Não, é uma turnê. É verdade, a gente tem um CD espanhol que gravamos em 2008, 2009, não lembro. Mas enfim, foi um CD que foi em vários países do mercado latino, foi super bem, tem várias músicas que tocam até hoje, inclusive. Esse disco foi disco de ouro no México. A gente no top 100 latino 4 anos. A gente teve a oportunidade de retomar a carreira espanhol, mas ainda não decidimos ainda. Temos várias canções para gravar, né? Muita gente pergunta, mas muita gente não sabe que a gente não deu continuidade aos trabalhos internacionais, porque não quisemos mesmo. Tem gente que diz, por quê? Porque não quisemos. Porque vai sacrificar. E nós não quisemos porque isso nos exigiria um tempo fora e mais tempo ainda fora da família. A gente já tem um tempo pequeno para nossa família, né, para poder estar em casa, muito pequeno, com a agenda daqui. Nós resolvemos pesar. Tem gente que pode fazer uma outra escolha, mas para o nosso caso era melhor dar um tempo. A Sony Internacional nos procurou novamente, anos depois, para nos lançar um novo disco em 22 países. Um mega lançamento. A gente ia trabalhar muito fora. A gente teria que ficar 3 anos com 100 e poucos dias por ano fora. Então nós não tivemos como nem ficar pensando demais. Era uma grande oportunidade, acho que pouquíssimos artistas nacionais tiveram essa oportunidade, nós agradecemos muito, mas a opção para nós, eu acredito que tenha sido assertiva para a gente poder vivenciar também a nossa família. Por ter achado sua pergunta um tanto quanto inteligente, eu gostaria de responder. A minha briga maior, ultimamente, a sua pergunta foi muito inteligente, eu vi que já brigamos muito, a gente briga porque é irmão, irmão tem que brigar, irmão que não briga não é irmão. Mas a diferença não é brigar ou não, é o que você faz com a briga. Bom, a gente tenta hoje equilibrar um pouco mais. A gente briga e daqui a pouco na esquina ali a gente está conversando, dando um tapinha no outro. Me perdoa, me desculpa, tá tudo bem, vamos embora, vamos seguir. É assim que a gente leva. Falar mesmo, na última briga eu não tenta ouvi você levar. pedir desculpas. Então eu peço agora aqui no ar, me desculpa, me perdoa. Tá desculpado. Essa foi boa. Bom, respondendo a sua pergunta... Desembaraçar, nada. Não, já está desembaraçado, está tudo certo. Márquia, seu nome é muito bonito, Obrigada. Diferente, já te disse isso. A minha briga maior tem sido voltar exatamente onde você citou, na época de barzinho, nessa simplicidade toda que a gente realmente, por não, assim, a gente não se entender como celebridade, como um artista ainda, a gente brigava na frente do microfone. O pai realmente chegou na frente e falou, rapaz, tá saindo tudo na caixa de som, vocês estão xingando um ao outro aqui. E tá todo mundo falando, pô, mas os caras estão xingando palavrão no microfone, e tava saindo tudo na caixa de som. Mas, sinceramente, eu vou dizer, eu tenho estudado um pouco sobre essas questões emocionais e normalmente aquilo que te liberta tende a te escravizar.
Se você se liberta financeiramente, você tem uma grande probabilidade de ficar escravo. A maioria das pessoas que se libertam financeiramente ficam escravos do poder, escravos do dinheiro. E se acham mais poderosas do que as outras mesmo. Normalmente a pessoa que se liberta intelectualmente, ela começa a ficar escrava da sabedoria, achar que tem razão sempre, que sabe mais que os outros. Perigoso. E normalmente a pessoa que se liberta quanto à questão de sucesso no meio musical, essa sim é uma questão que mais de 90% fica escravo, simplesmente porque não consegue descer do palco. Eu tenho feito ultimamente, nos 3 anos, por entender que eu fui escravo do sucesso no passado, que eu me escondia muito da sociedade e não conseguia descer do palco, eu tenho feito um esforço muito grande nos últimos 3 anos para descer do palco. Eu tenho conseguido. Outro dia eu falei em Uberlândia, eu me sinto um cidadão. Eu não me coloco nesse palco apenas como um artista. Eu me coloco como um cidadão, porque eu convivo com vocês e a cidade de Uberlândia me permite exercer a minha cidadania. Ser uma pessoa comum que vai no clube, no restaurante, vai nas escolas. Eu me sinto muito bem com isso, porque artista eu estou tentando ser no palco e olha lá. Fora dele, eu me permito ser um ser humano que tem história como todo mundo, tem mágoas, que dá um trabalho danado, tem problemas como todo mundo tem. É exatamente isso. A minha briga maior tem sido essa. A sua briga. Presença, eu falo isso porque eu conheço muitos artistas, mas vocês dois têm uma presença de palco que eu acho que não é nem de artista. Artista fala sobre tudo, mas é de cantor, é de ator, é de intérprete, eu não sei do que, porque você vira um monstro no palco, vocês dois mudam, fica uma coisa absurda, o volume que vocês impõem no palco, cada um do seu dom. Eu e o Vitor, a gente tem uma coisa interessante, tanto eu como o Vitor. O Vitor também, desde o início da carreira, o Vitor sempre falou nisso, que é a não expectativa. Quando você sobe no palco, você é ator ou cantor, qualquer ramo, se você tem uma expectativa de retorno do que você vai receber, se você vai agradar ou não, se você vai receber elogio, se as pessoas vão sorrir ou vão se emocionar, parece que aquilo te trava um pouco, bloqueia a sua criatividade, o código da intuição. Porque essa não deveria ser preocupação. Exato. Eu acho que a sua expectativa maior tem que ser em doar o seu melhor, em se dar da melhor forma. Eu tenho isso aqui para passar e ponto. Então isso faz com que realmente a gente se solte mais, a gente fica mais ousado, mais brincalhão, mais dessa forma. Dois, por exemplo, Parabéns, parabéns. Olha, o programa Acima de Tudo Amor, ele tem essa virtude de tirar de dentro das pessoas quem são elas, como vocês viram agora no programa Acima de Tudo Amor. Esses dois irmãos que são famílias, que são apaixonados pelas famílias deles, mas sabem que tem essa família que é o Hospital do Câncer de Barretos, e também eles têm muito mais famílias, têm muito mais histórias, são essas pessoas que levam a sério o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, mas que nos enobrece, enriquece ter vocês no programa, que nós estamos mostrando para o Brasil inteiro que quem seguir a cartilha de tratar as pessoas por amor, também pode ter o coração de Vitor e Léo, pode ter o coração desses artistas. Os artistas sertanejos são os artistas mais rápidos, mais fáceis de entender a importância da solidariedade de tratar os irmãos de câncer. E a gente então queria agradecer mais uma vez do que nós estamos recebendo de vocês. Não é o valor só do dinheiro, é o valor da adrenalina, da força que vocês nos dão de deixar essa liberdade para que nós possamos usar e abusar de vocês. É isso que eu queria agradecer. Muito obrigado, de coração. O programa é um programa de estimular que outros serviços, que outros hospitais tratem as pessoas por amor, para ter também o coração de vocês. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Obrigado. As pessoas às vezes reportam a nossa parceria com o Hospital de Câncer ou com outras, com outras instituições, com outras causas, como humildade. Tira esse peso da gente, nós não somos humildes nada. Eu não sou humilde nada. Eu sou apenas um aprendiz. E um aprendiz está apenas em busca do seu autoaprimoramento, do seu autoconhecimento, que a humildade perambula por aí, mas eu estou longe dela. Parabéns. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é só o mínimo. E quem faz muito, e eu tomo como exemplo, é você. Então é um prazer, a gente está sempre junto com a sua causa e conte com a gente sempre. Muito obrigado. Pra você não vai ser, você ainda te quero, sei que não dá mais,
Já tentamos resistir. Você fez tudo errado, sem me ver ao seu lado. Você desprezou quem apenas tentou te ter valor. Já disse o que tinha pra dizer, não quis te entender. Fiz tudo por você, nada por mim. Se te esqueci, tudo bem, já passou. Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor. Não quis te entender. Boa sorte pra você. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a